Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero conversar com você sobre como memorizar livros da Bíblia. Isso é importante, especialmente quando queremos encontrar um livro e também nos dá uma visão geral da Bíblia toda e de como ela se organiza e o que significa um livro estar perto do outro, certo? E para você procurar livros na Bíblia, você também vai ter mais facilidade sabendo de cor os livros em sua ordem na Bíblia. Uma das formas de se memorizar livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó e por aí vai, né? Uma das formas dessas de fazer isso é com um cântico infantil, né? Uma forma mais simples, né? Tem um cântico infantil daquele grupo Diante do Trono que tem uma musiquinha que canta mais ou menos assim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e por aí vai. Eu não sou cantor, então pode criticar à vontade, tá bom? Mas essa é a ideia, essa é uma das histórias, uma das músicas que você pode usar para aprender através do cântico, pode-se dizer assim. Você pode procurar aí no YouTube, livros da Bíblia, Diante do Trono, você vai encontrar uma musiquinha infantil, você vai aprender, é muito fácil de aprender com essa musiquinha. Mas tem um problema de você aprender com essa musiquinha, você fica preso à melodia para poder lembrar dos livros. Ou seja, para você lembrar um livro, a ordem dele, né, no meio da Bíblia, você tem que cantar desde Gênesis até, por exemplo, até Abacuque, para você saber o que vem antes e depois de Abacuque, mais ou menos onde Abacuque está. Mas eu vou te dar uma dica que vai fazer você lembrar exatamente o local em que está esse livro, de forma mais rápida, o local em que ele está na Bíblia. Bom, para fazer isso, nós precisamos saber que os livros são classificados na Bíblia. São classificados da seguinte forma. São classificados em Pentateuco, livros históricos, isso eu estou falando do Velho Testamento, tá? Livros históricos, livros poéticos, livros de poéticos e de sabedoria, estão na mesma classificação. Livros dos profetas maiores, que são aqueles profetas que escreveram mais textos, o texto mais longo, digamos assim. Livros de profetas menores. Aí passando para o Novo Testamento, nós temos os Evangelhos e Atos, né, que são uma coisa um tanto que complementar um do outro, né? Logo depois temos as cartas de Paulo, depois nós temos as cartas mais gerais, que inclui várias cartas aí, desde Tiago, Pedro, João, 1º, 2º, 3º João, Hebreus e por aí vai, porque Hebreus não tem até uma discussão sobre se é de Paulo, se não é, mas você encontra elas ali nessas cartas mais gerais, a carta de Judas também, e por final o Apocalipse, né? Então você tem que classificar usar uma classificação, embora não seja uma classificação muito precisa, porque existem classificações mais precisas dos textos bíblicos, eu vou usar uma classificação mais geral para facilitar a memorização. Essa é a classificação que eu vou usar, ou seja, Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores, evangelhos e atos, cartas de Paulo, cartas gerais e Apocalipse, tá bom? Então você vai pegar isso e você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Você vai memorizar cada pedaço, cada um desses itens. Vamos fazer só no Velho Testamento para usar de exemplo, e você vai fazer isso depois com os outros livros da Bíblia até o Novo Testamento. Vou pegar um pouquinho, até só mais ou menos ali nos livros poéticos, que é onde vai ajudar a gente especialmente a encontrar livros na Bíblia folheada rapidamente. Tem um vídeo que eu botei hoje na internet, que ele trata sobre como encontrar textos rápidos na Bíblia, como abrir a Bíblia rápido, né? Como você vai encontrar rápido os textos. Então é sobre isso que eu falo nesse vídeo, e isso de hoje é um complemento a este vídeo que eu fiz para você entender. Bom, vamos lá. Para memorizar os livros da Bíblia, você precisa primeiro pegar uma Bíblia, né? E olhar no índice da Bíblia, certo? Essa aqui, curiosamente, né? Ela tem os livros já classificados. Olha, essa aqui tem umas anotações que eu fiz aqui, os sinais que eu fiz, mas ela tem os livros já classificados.
E é interessante que você pode encontrar que a primeira classificação está nos 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tá? Então você vai memorizar estes versículos. Como memorizar? Sabendo que esses são livros de Moisés, embora se entenda também que Jó também é um livro de Moisés, mas ele está classificado como livro poético, né? Ou de sabedoria, certo? Então vamos memorizar na ordem como está. Se os primeiros 5 livros são o Pentateuco, que eles significam o quê? A base de toda a Bíblia. Eles são a base inicial, a base em termos da legislação inicial, que vai ser discutida durante toda a Bíblia. Jesus discute sobre o Pentateuco com os saduceus e com os fariseus. Então você vai ver que a Bíblia começa com o Pentateuco em Moisés e depois ela vai progredindo com outros textos. Então, se você quiser decorar, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o último livro, né, que é no caso Deuteronômio, e você vai pegar Deuteronômio, Números, Deuteronômio, Números, Deuteronômio, Números, certo? De trás para frente, Deuteronômio, Números, Deuteronômio, Números, Deuteronômio, Números. E depois você acrescenta mais um: Deuteronômio, Números, Levítico, Deuteronômio, Números, Levítico, Deuteronômio, Números, Levítico, Levítico, Números, Deuteronômio. Tá vendo? Deuteronômio, Números, Levítico, Levítico, Números, Deuteronômio. E você coloca mais um: Êxodo, né? Deuteronômio, Números, Levítico, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E por fim coloca o Gênesis. Deuteronômio, Números, Levítico, Êxodo, Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Pronto. Você provavelmente já decorou os 5 livros. Eu poderia ficar repetindo aqui até você decorar, porque só de você ouvir essa fala já te ajuda a decorar alguma coisa. Agora, se você quiser ir para os livros históricos, né? Livros históricos como Josué, Juízes, Ruth, né? E logo depois de Josué, Juízes, Ruth, nós temos Samuel, Reis e Crônicas. E depois temos Esdras, Neemias e Esther, que são os livros históricos. Mas como que a gente pode fazer uma subdivisão desses livros históricos? Você vê que são bastantes, são 3, 6, 9, 12 livros históricos. São 12 livros históricos. Então a gente tem que dividir um pouquinho isso aí para facilitar. Primeira coisa que eu aconselho a você é dividir os livros históricos naqueles livros que são antes da monarquia e os livros que são intermediários à monarquia e os livros da monarquia e os livros pós-monarquia. Opa, confundiu, peraí. O que acontece? Depois que Moisés fez o Pentateuco e que o povo chegou à terra prometida, o povo começou a conquistar a terra e a ocupá-la. Mas nesse período não existia rei em Israel. Então, como não existia rei em Israel, eles seguiam a lei de Moisés e faziam mais ou menos o que queriam conforme interpretassem a lei, entendessem a lei, e muitas vezes desobedeciam a lei, né? Nesse período era considerado o período teocrático, porque o que valia era obedecer à ordem de Deus, que estava escrita nos mandamentos. Esse período teocrático vai mais ou menos até Samuel, vai até Samuel, né? Mas logo em Samuel é obrigado a sair, porque o povo pede um rei. E quando um povo pede um rei, então tem um outro período que é o período monárquico, certo? É o período monárquico que vai durar até o exílio. E o período posterior é o período do exílio, ou seja, Neemias, Esther Esdras, Neemias e Esther, melhor dizendo, deu um branco agora. Então você vai ter que memorizar isso nessas 4 fases. Então, se formos memorizar primeiro os 3 primeiros livros, Josué, Esther, Ruth, Josué, Juízes, Ruth, é só você, Josué, Juízes, Ruth, Josué, Juízes, Ruth, Josué, Juízes, Ruth, certo? Ou para trás, Ruth, Juízes, Josué, Ruth, Juízes, Josué, Ruth, Juízes, Josué, sempre de trás para frente, porque de trás para frente. De trás para frente você pega a deixa do que vem. Então quando você vai falar Josué, eu quero falar uma palavra, mas eu não sei o que eu vou falar, mas eu sei que depois vem Juízes. Aí você já lembra automaticamente de Josué. É Josué, Juízes. Juízes vem antes de Ruth. Você lembra de Ruth e você vai lembrar de Juízes, certo? O que você lembrar de trás para frente ajuda você a lembrar tudo. Tem um vídeo que eu falo sobre isso, como memorizar qualquer texto, aí também no meu canal, você pode ver depois.
Depois que você decorou isso, você vai observar que Samuel, Reis e Crônicas tem 1 e 2. Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2, Crônicas 1 e 2. Embora Samuel esteja intermediando ali, né, a teocracia e a monarquia, podemos tratá-lo como um livro da monarquia aqui, porque ele está tem mais conteúdo propriamente da monarquia do que do tempo de Juízes, certo? Então, o que a gente faz? São 6 livros, né? Mas olha só, são 6 livros repetidos. Então você não precisa decorar 1 Samuel, 2 Samuel, você decora somente Samuel, Reis e Crônicas. Pronto, você decorou só 3 livros e você já sabe que esses livros, cada um deles tem um volume 1 e o volume 2, certo? Então Samuel, Reis e Crônicas, Samuel, Reis e Crônicas, Samuel, Reis e Crônicas, ou Crônicas, Reis e Samuel, Crônicas, Reis e Samuel, Crônicas, Reis e Samuel, né? Certo? Beleza? Crônicas, Reis e Samuel, Ruth, Juízes e Josué, tá vendo? Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas. Já foram boa parte dos livros do Antigo Testamento. Mas aqui eu estou me dedicando somente aos históricos. Primeiro me dediquei ao Pentateuco, agora aos históricos. E se eu continuar também de 3 em 3, de preferência usar somente 3 variáveis para você memorizar, tá? Não evite usar muitas coisas para memorizar ao mesmo tempo. Memorize de 3 em 3. Você vê que eu estou tentando dividir ao máximo de 3 em 3. Aí fica Esdras, Neemias, Esther. Esdras, Neemias, Esther. Então você já tem todos os livros históricos e você vai poder memorizar mais ou menos assim, começando por Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, certo? Você já memorizou os livros históricos. E vai assim na memorização até chegar ao Novo Testamento e o Apocalipse por fim, tá? Então o que você vai fazer? Eu vou falar para você os livros aqui que são de cada etapa e você vai repetir isso que eu fiz para memorizar cada um deles, tá bom? Cada parte deles. Então vamos lá. Você vai o Pentateuco, primeira parte: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pronto, aí você para o vídeo e tenta memorizar esses 5 livros. Você já decorou uma parte, que é os livros de Moisés, a base da Torá. Aí depois você decora os históricos, melhor dizendo, os que eu acabei de decorar com você, que são os históricos. E depois você vai decorar os livros poéticos, né? Os poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Eu prefiro memorizar com Cantares, porque é uma palavra mais curta, então você vai ter menos dificuldade de memorizar, a não ser que você já tenha preferência pelo termo Cântico dos Cânticos, tá bom? E logo depois você vai encontrar, dos livros poéticos, você vai encontrar os profetas maiores. Os profetas maiores são aqueles que escreveram mais, né? Então você vai encontrar Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São 5 livros. E você vai tentar dividir mais ou menos de 3 em 3. No caso aqui, você vai dividir Isaías, Jeremias, Lamentações, certo? Decora sim. E depois Lamentações, Ezequiel e Daniel. Então você decora de 3 em 3, mesmo sendo 5. Porque Lamentações vai servir de ponte para todo o conjunto dos livros e de modo geral. E os outros livros até o final do Antigo Testamento são os profetas menores, que você vai me decorar também de 3 em 3, vai ficar muito fácil, tá bom? Quando chega no Novo Testamento, você vai decorar primeiro os Evangelhos e Atos, que são 5 livros. Na verdade são livros tão famosos que você vai decorar facilmente Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Certo? Vai decorar facilmente. Então decore esses 5, porque eles formam mais ou menos um conjunto. São os livros que narram Jesus aqui na Terra, porque em Atos capítulo 1 tem a narração de Jesus aqui na Terra subindo, sendo assunto aos céus, tá? Então você pode ver que ainda tem mesmo que seja só no primeiro capítulo, tem ali Jesus aqui na Terra, uma narração de Jesus aqui na Terra. Então você encontra aí os livros, são 5 livros onde Jesus estava aqui na Terra e em Atos, no primeiro capítulo, ele sobe para os céus. Logo depois nós temos as cartas de Paulo, que você vai pegar mais ou menos até Filemão ou Hebreus, tá? Direto, e fazer esse mesmo sentido. Pega até Hebreus, sabe por quê? Pelo seguinte, porque Hebreus
ela é considerada a carta de Paulo, mas existe uma dúvida porque o autor não se identifica, né? Então, alguns estudiosos não sabem se é exatamente de Paulo, sabem que é um livro canônico, mas não sabem se é exatamente de Paulo porque o autor não se identifica, mas o estilo é de Paulo. Então decore até Hebreus. Depois você decore as outras cartas que vão de Tiago a Judas, né? Judas aqui é o irmão de Jesus, não é o Judas Iscariotes, tá? Só para esclarecer. De Tiago a Judas, de 3 em 3 também, e você terá então as cartas mais gerais, né? Que não são as de Paulo propriamente dita e que tratam de assuntos mais gerais para todas as igrejas. Paulo tem algumas cartas que são mais específicas. Hebreus é até considerado uma carta mais geral, né? Mas vamos incluí-la nas cartas de Paulo só para ficar mais fácil de memorizar. E por fim você memoriza o Apocalipse, que é o último livro, que todo mundo já sabe que é o último livro, então não precisa nem memorizar. Quando você memoriza isso, você automaticamente vai saber qual é o livro que vem antes e qual vem depois. Por exemplo, vamos voltar lá para o Jó. Aí se me diz, tem Jó, qual é o livro que vem antes de Jó? Jó é o primeiro livro poético. Então o que vem antes dos livros poéticos? Os livros históricos. Qual é o último livro histórico? É Esther, não é? Então vou conferir aqui, né? Jó, ou melhor, antes de Jó. Estou pegando depois de Jó. Antes, Esther, exatamente, Você vai ver aqui que é o livro de Esther. E se eu ando um pouquinho, aqui o livro de Jó, tá? Isso é para te mostrar que esse tipo de memorização funciona melhor do que a musiquinha, embora a musiquinha também funcione. Na verdade, você tem que usar os dois métodos para memorizar os livros em suas ordens, tá bom? Então, que Deus o abençoe, espero que isso venha a ajudá-lo em sua aprendizagem da Bíblia Sagrada, para manusear melhor as Escrituras como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.